Olá, bom dia. Que esse seja um dia agradável na sua vida. Hoje quero refletir com você sobre indignação. Quantas vezes a gente fica indignado com as coisas que estão acontecendo? E essa indignação, essa ira, essa angústia nos tira a paciência, faz a gente tomar atitude indevida. E eu quero ler com você sobre um homem bem sábio, sobre Davi, homem de Deus, inspirado por Deus, que escreveu como é que ele se resolvia diante da indignação. Nos dias de hoje, no Brasil, nós temos muitos motivos para estar indignados, mas vamos aprender com Davi como é que Deus o orientou nesses momentos. Diz assim no Salmo 119, do verso 53 até o 58. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Isto é assim comigo, porque guardo os teus preceitos. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras de todo o coração e imploro a tua graça. Compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Veja, Davi estava indignado por causa das pessoas que abandonaram os princípios divinos. E nós sabemos que os princípios divinos são princípios que nos ajudam não só a conviver bem com a pacificação entre nós e Deus, mas também nos ajuda a viver na terra em paz. E essas pessoas com quem Davi estava convivendo, elas abandonaram a lei de Deus e, por conta disso, também o perseguiam. Veja, Davi toma uma atitude. A atitude dele é: os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Na jornada de Davi, ainda sendo perseguido por manter a sua fé e a palavra de Deus no coração. Não deve ser a ira, não deve ser a indignação que deve levar o nosso coração e a nossa postura diante do dia, mas deve ser aquilo que Deus plantou, mesmo que seja um tempo difícil. Davi olhava para os decretos de Deus, para a palavra de Deus, para a sua lei, como motivo de cântico. No dia da nossa indignação, a gente pode perder o controle, mas a palavra de Deus diz que se colocamos isso como motivo para adorar a Deus, faz diferença. Como é que a gente pode tornar a nossa indignação motivo? É olhando para a indignação? Não. É olhando para aquele que resolve o motivo pelo qual estamos indignados. Então, quem é a solução diante do que nada podemos fazer? Quem é a solução diante do nosso impossível? Esse é a quem deve ser adorado. Sabemos que nosso Deus é o Deus criador. Ele fez todas as coisas. Ele muda o que nós não podemos mudar. Mas a palavra de Deus diz: é preciso ter fé, é preciso confiar, é preciso se manter firme naquilo que ele falou, crendo no poder criador de Deus, no poder renovador de Deus, no poder transformador de Deus. Deus pode mudar caráter, sim. Deus pode mudar o pensamento. Deus pode mudar as intenções. Só Deus pode fazer isso. É um acesso onde ninguém tem. Não há terapia que acesse isso, porque essa é uma esfera da intimidade do homem com Deus. Então, Davi confiava nisso. Ele confiava que seguir os princípios de Deus, Deus seria fiel para que resolvesse a indignação dele. E ele manteve o coração limpo. Então, no dia da nossa indignação, a gente tem que tomar cuidado, porque se admirar e reagir àquilo que está errado, que é injusto, é necessário e importante. Mas quando não temos forças para fazer isso, não se deve fazer com o próprio braço. Devemos confiar na hora certa, no momento certo e na via certa. E há princípios básicos que não se pode ultrapassar, como matar, roubar, para se fazer justiça. É preciso se ter a via certa. Davi, então, sabe que essa via é a via da palavra de Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos.
Então, há um limite na nossa indignação. Não é apenas uma guerra contra o bem e contra o mal, mas é Deus sobre todas as coisas, cuidando e controlando o que é bom e o que é ruim, o que parece bom e o que parece ruim, e ajustando, porque o nome de Deus é justiça. E diz então, aqui no Salmo, no 119, verso 55, que ele diz: Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. A gente sabe que algumas pessoas que ficam indignadas, inconformadas, elas perdem até a noite, perdem o sono. Mas Davi, apesar da sua indignação, diz que ele, durante a noite, ele meditava no poderoso nome de Deus. O nome de Deus é o nosso Senhor eterno, é o Deus de paz, é o Deus que se revela. A palavra de Deus diz que a cada episódio que Deus solucionava as dificuldades do povo de Israel, ele se revelava. Então, ele era o Deus que salva, ele era o escudo, ele era a fortaleza, ele era a água da vida, o pão da vida. Assim é Deus. E na sua vida, quando você recorre, quando você busca Deus, que Ele é justiça, você vê Deus fazer justiça ou você precisa sujar as suas mãos? Essa é a questão. Davi confiava no poderoso nome de Deus. E durante a noite, ele não ficava engendrando coisas contra o seu irmão, contra o seu povo, contra o seu adversário inimigo, mas ele observava o poderoso nome de Deus e observava a lei de Deus. São regras mínimas e máximas de convivência com os homens e com o próprio Deus, com a família, com o próximo. Basta você abrir a palavra de Deus, que você vai ver esses belos conselhos ali no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes, na própria vida de Jesus e em tantos outros que estão contidos na palavra de Deus. Isto é assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Davi disse que era assim que ele se posicionava diante da indignação. Ele abriu o coração para Deus. E veja como ele abre o coração para Deus. Ele escreve no verso 57, o Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras de todo o coração. Imploro a tua graça. Compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Ele sabia que na promessa de Deus, na palavra de Deus, havia graça. Ele confiava na graça de Deus. Hoje, nós sabemos que essa graça está no nosso meio, que é Jesus. Ele veio, morreu, ressuscitou, vivo está. E ele veio por isso, pagou os meus pecados, os teus pecados, nos livrou de uma dívida. E agora nós temos o conforto do nome de Jesus, crendo, confessando Jesus, tendo aliança com ele, tendo pacto com Jesus, única e exclusivamente. Ele perdoa os nossos pecados, ele nos dá acesso a Deus e ele é o Senhor que tem misericórdia. Ele tem graça, ele tem um favor imerecido. Ele oferece para você espaço. Ele já fez isso espiritualmente. Agora, na vida, ele também faz isso. Ele cria situação, ele cria oportunidade de solução, de salvação para a tua vida. Então, não se desespere. No dia da indignação, que bom, você tem bom senso, você sabe o que é justo, o que é injusto, o que é certo, o que é errado. Mas agora é preciso também saber que quem soluciona, que quem é justiça perfeita, quem desembaraça perfeitamente o meu caminho e o seu, é Deus. O Deus que é a nossa rocha, a nossa fortaleza, escudo bem presente na angústia, a justiça perfeita. E Ele nos levará a bom termo a solução. É assim que eu espero que você tenha um bom dia hoje, que você veja as suas dificuldades na vida, mas que você se lembre que as questões eternas, espirituais, para onde nós vamos, como será a nossa finitude, né? O que faremos quando sairmos dessa terra, elas também são resolvidas pela mesma forma, pela graciosidade da presença de Deus na nossa vida. Quando recebemos o favor de Jesus por nossa vida, quando reconhecemos que Ele morreu por nós, então Ele é capaz de cuidar de nós aqui na terra e quando passarmos daqui. A cada dia, a cada problema, a cada dificuldade, a cada impossível, Deus justo, verdadeiro, bom, Ele fará a diferença. Que Deus abençoe você nessa manhã, seu coração se renda a Jesus. Vamos orar? Deus, muito obrigada, porque Tu és a nossa salvação. Ensina-nos como Davi
no dia da nossa indignação, refletir sobre o teu nome, sobre o teu poder, refletir sobre a solução que está em Cristo Jesus, confiar que o Senhor é Deus, que cria as alternativas e que não vale a pena quebrar a tua lei, quebrar o nosso acordo contigo, ultrapassar, Senhor, fragilizar o nosso acordo contigo, que é de manter-nos diante das tuas promessas. Dá-nos fé. Ajuda-nos a vencer a dificuldade de hoje, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.